Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell. Olá, Voit. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais, agora também no canal 12 da NET. E hoje estamos recebendo aqui no nosso Direto de Brasília o deputado recém-eleito e empossado Capitão Derrites, do PP de São Paulo. É mais um debutante da política nacional. Deputado Capitão Derrites, seja bem-vindo ao nosso Direto de Brasília. É uma satisfação recebê-lo aqui. Prazer é todo meu em poder participar desse programa aqui com vocês e levar para a população que nos assiste aí os bastidores da Câmara e as minhas propostas de trabalho. Pois é, deputado, o senhor vem da Rota de São Paulo, né? Então o senhor tem uma visão muito diferente de nós, cidadãos, e também dos contribuintes, em relação à segurança e à violência. Como é que o senhor vê a questão da violência que cresceu muito nos últimos anos no Brasil? Olha, a questão da violência ela tem que ser combatida de várias maneiras. E uma delas, e foi que eu mais senti falta, foi justamente a legislação. A Polícia Militar, eu falo por São Paulo, eu que trabalhei na Rota, nós temos um volume, um fluxo de prisão anual gigantesco. São milhares e milhares de prisões. O que ocorre é que eu, por experiência própria, já abordei criminosos que haviam sido presos por latrocínio, por homicídio, por roubo, por sequestro, e estavam na rua. Estavam na rua. Então a gente vê que o problema é na legislação e não é no Código Penal. Muita gente fala, não, tem que endurecer o Código Penal. Não, a gente tem que alterar a lei. Leis a gente já tem bastante, né? Exato, a lei de execuções penais. Porque infelizmente no nosso país, um criminoso preso, se ele cumprir 1/6 da pena, 1/6, se ele for réu primário, ele sai na rua. Ou seja, é justo alguém condenado a 30 anos, ele passa 5 anos, alguém que matou, vamos para o crime mais grave, contra a vida. Matou alguém através de uma facada, condenado a 30 anos, dali 5 anos ele está na rua. E a defesa do bandido vai exatamente na execução penal, né? Eles vão na execução penal e a nossa lei é fraca com relação a isso. Agora, e o aparelhamento das polícias? Por exemplo, o senhor pertenceu a uma polícia de elite, né? Sim. Rota, BOP, são polícias especializadas de combate, confronto direto com a violência. Elas estão aparelhadas? Elas estão preparadas? Qual é o treinamento que vocês recebem para não dizer que a polícia não tem preparo de tratar com os direitos humanos, por exemplo? Então, a polícia é altamente preparada. A Polícia de São Paulo é a que tem a carga horária, a maior carga horária de direitos humanos na sua formação, preza por isso. Ocorre que nem toda a tropa da PM paulista ou das PMs do Brasil tem o tempo suficiente destinado para o treinamento. Essa não é uma realidade comum dos policiais militares. As tropas de elite, sim, têm um treinamento adequado, têm equipamento, estão equipadas com fuzis. Agora, os policiais militares que estão na rádio patrulha, esses sim, que estão diretamente garantindo a segurança da população, a gente usa até o termo carregando o piano, né? Esses aí não tem tempo para nada, ele assume o serviço às 18 horas no período noturno, já com 40 ocorrências pendentes para atendimento. Então não dá conta do fluxo, da demanda, ele não tem tempo nem de treinar, e o equipamento não são os melhores equipamentos. Existe a promessa aí dos governadores, até em São Paulo, lá do governador, que de viaturas blindadas, os melhores equipamentos, tecnologia, a gente vai acompanhar de perto para poder cobrar. O Major Olímpio, hoje senador, já veio umas 2 vezes aqui conversar com a gente a respeito exatamente de violência em São Paulo. Como é que o senhor vê hoje e que solução que o senhor acha que dá para resolver e diminuir a violência em São Paulo, por exemplo? Nós estamos falando no Brasil inteiro, mas de São Paulo porque eu sou de São Paulo. Sim, em São Paulo a gente tem que desmantelar o crime organizado. Enquanto nós não atuarmos com inteligência policial, combatendo o crime organizado, os crimes vão continuar ocorrendo. Junto com isso, o serviço de inteligência da Polícia Militar, temos que ter o respaldo jurídico para os policiais militares que estão na rua e também a alteração na legislação penal, das execuções penais. É um triângulo, é um conjunto de fatores, na verdade. Falo por experiência própria também. Eu tive que desembolsar R$18 mil e não tenho vergonha de falar que eu fiz empréstimo, porque o meu salário era baixíssimo, como oficial da Polícia Militar, para poder pagar advogado. Essa é a realidade do nosso policial. Então, a gente tem que combater o crime organizado com inteligência, a gente tem que ter legislação para garantir que o criminoso preso cumpra efetivamente a sua pena, permaneça preso e tem que dar o respaldo jurídico para os policiais. É o tripé para poder dar um
uma solução. Eu né? acredito que nesse caminho a gente vai conseguir controlar a onda de crime, em que pese São Paulo hoje ter os melhores índices, principalmente no que se trata aí de mortalidade, né, por 100 mil habitantes das capitais do Brasil. Agora, tem um detalhe e um fato recente da ameaça do crime organizado de invadir um presídio de São Paulo, que é de alta segurança, e retirar de lá os chefões do tráfico. Como é que o senhor viu esse episódio? Eu não só vi, como em 2011 eu fui para lá. Isso já existia, nós estamos falando de 7, 8 anos atrás. Eu estava lá em Presidente Venceslau, Presidente Prudente, comandando o pelotão de rota, quando o serviço de inteligência detectou movimentações até do crime organizado com essa intenção. Então, entre ser só um falso alerta ou que isso possa se concretizar, a PM de São Paulo enviou tropas especiais, não foi só a rota, foi o COI, né, que é o Comando de Operações Especiais, o Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, que são especialistas em explosivos, para lá, para, num primeiro momento, coibir essa tentativa dessa ação delituosa de resgate de presos e, caso isso acontecesse, que a gente pudesse realizar a repressão imediata ali. Não ocorreu, as tropas continuaram por lá e nós estamos falando de 8 anos e ainda estão lá. Então é uma situação muito complicada. Agora, como é que o senhor, já como oficial da rota, quer dizer, o combate direto ao crime, como é que isso pode, essa situação dos presídios, com telefones, com todas as regalias, vamos dizer assim, para que o comando do crime o faça de lá de dentro do presídio? Como é que se combate isso aí? Como é que é possível detectar a entrada de cocaína, a entrada de aparelhos? Como é que se combate isso aí? Olha, nos presídios comuns isso é muito difícil mesmo. Pouca gente fala sobre a situação dos estabelecimentos prisionais, e não só dele, mas dos agentes de segurança penitenciária, que passam assim, a vida deles é uma loucura, contato direto com líderes de facções criminosas, mas os presídios comuns, eles têm uma dificuldade assim, imensa em repelir essa entrada de drogas, essa ação delituosa dentro mesmo, né, dos presídios. Agora lá, onde estão os líderes das facções, isso é muito controlado. Existe sim um trabalho forte lá na penitenciária Presidente Venceslau. Agora ocorre a dificuldade por quê? Porque nós temos aí, eu não quero aqui criminalizar uma classe de trabalhadores por conta de um ou outro, não estou generalizando, mas infelizmente a gente sabe que teve até com prisões já de advogados que facilitavam. No parlatório, até por um direito constitucional, que o preso tem de se comunicar com o advogado, e ele fica como um próprio mensageiro das ações delituosas na rua. É muito difícil. É uma coisa que também nós temos que rever na nossa legislação. O senhor tem um conhecimento muito próximo dessas coisas. O senhor talvez possa falar um pouquinho em relação a esse flagelo que é a droga, principalmente a cocaína no Brasil. Como é que isso daí chega, por exemplo, no estado de São Paulo? São Paulo a coisa está complicada, né? Olha, o Brasil, salvo engano, é o terceiro maior consumidor de cocaína já do mundo. Isso para nós é um título assim que nos deixa muito triste. A minha experiência policial, principalmente na rota, a gente tem a certeza, hoje eu posso falar, né? Eu tenho a certeza que eu enxugava gelo. A certeza absoluta. Já fizemos apreensões de quilos e quilos, até toneladas de droga, e a gente vê que isso não para, não acaba. Pouca gente entende como é prejudicial o usuário de entorpecente. A gente está descriminalizando aos poucos o usuário de entorpecente. Isso tem que acabar também. Não pode se tratar, porque é ele que fomenta, e detalhe, isso acaba com as famílias e fomenta também os pequenos delitos, que são os que mais afligem a sociedade. Hoje, se perguntar para o cidadão comum, aquele que pega ônibus para ir trabalhar, qual que é o principal crime? Ele não vai falar que é o crime do colarinho branco. Claro sabe? que não. Ele vai falar que é o celular dele, que ele comprou em 10 vezes, que o criminoso foi lá com uma faca... Normalmente menor? Ou menor, ou usuário de droga. É isso que eu quero dizer. Os pequenos delitos que mais afligem a população estão diretamente relacionados aos usuários de droga, que se tornam dependentes químicos e passa a ser uma bola de neve e o crime só aumenta. Então nós temos sim que trabalhar, mas aí já com uma parte de inteligência da Polícia Federal. Mas essa é a ponta do consumo, né? Sim. E a ponta do início, né? Aquele que faz o tráfico, aquele que não fabrica, aparece. transporta e vende. Então aí entra na proposta aí do ministro Sérgio Moro, apresentada ontem para nós lá. Infelizmente eu não fui sorteado para fazer a pergunta, estava com ela já na cabeça.
Estava engatilhado. Qual era a pergunta? Bom, vamos lá, um furo de reportagem, né? Essa pergunta vai ser traduzida numa... O senhor não pôde falar lá, mas fala aqui para nós. Aqui tem liberdade. Não, mas eu vou aglutinar ela como uma proposta de alteração da redação do texto do ministro. No parágrafo 8º do artigo 2º da Lei 12.850 de 2013, que trata sobre organizações criminosas, ele prevê lá que lideranças de facções criminosas que forem no ato da prisão surpreendidas com armas ou com armas à sua disposição, portando armas ou com armas à sua disposição, cumpram pena imediatamente em presídio de segurança máxima. Sim. O que eu vou solicitar alteração desse texto? Isso a experiência me mostrou na rota. Lógico. Nós prendemos diversos líderes de organizações criminosas. É a experiência que a gente quer saber. Hoje em dia, a gente não prende líder de facção criminosa armado. Claro que não. O líder de facção criminosa, nós já tivemos a oportunidade na roda de prender um cara que morava no Jardins. Para quem não conhece, é um bairro em São Paulo de luxuoso, só pessoas de elevado poder aquisitivo moram lá. Ele não anda armado, ele anda bem trajado, não tem tatuagem no corpo. Frequenta a High Society. Foi-se andando com carro importado, blindado. Foi-se a época que o criminoso era aquele cara que estava estampado na... O criminoso não tem cara. Então eu pretendo solicitar alteração nesse sentido aí. Tá certo. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com a entrevista com o deputado Capitão Derrite para sabermos exatamente essas novas alterações, tanto no Estatuto do Desarmamento, quanto agora o pacote anticrime, o projeto de lei do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Nós já voltamos. Nós estamos voltando com o nosso Direto de Brasília e conversando com o deputado Guilherme Muraro Derrite, que é o Capitão Derrite, conhecido como Capitão Derrite. Não é o Capitão Nascimento. Da Rota, né? E ele é do PP de São Paulo. Deputado, o governo promoveu recentemente modificações no Estatuto do Desarmamento, permitindo que o cidadão possa ter armas em casa. Esse negócio está meio um imbróglio, né? Uns acham que não pode ter muita arma em casa, outros acham que não. Como é que o senhor se posiciona em relação a isso? Eu achei essa questão da flexibilização da posse de armas fantástica. Era uma bandeira que eu defendia durante a campanha, e não só durante a campanha. Durante a minha carreira policial, 16 anos na Polícia Militar, inúmeros casos de pessoas que foram vítimas de roubos, de sequestros, ou seja, ele está dentro da casa dele, mas sem segurança alguma. Então, a modificação no estatuto, né, no decreto, né, presidencial, flexibilizou a posse e também tirou aquela subjetividade do delegado de Polícia Federal. Estabeleceu critérios objetivos que as pessoas têm que cumprir para poder ter uma arma na sua casa ou no seu local de trabalho. Eu vejo como uma medida... Um avanço, porque permite, de fato, que o cidadão possa se proteger e proteger sua família. Coisa que não existia. Ah, não, mas a posse já existia. O Estatuto do Desarmamento, aliás, o plebiscito de 2005, a população foi convocada para decidir. E decidiu. E decidiu a favor. Sim. Só que o governo, o que fez, através de decretos presidenciais, dificultou, burocratizou ao máximo e praticamente impossibilitou aquilo que a população queria. Então, nós temos hoje a possibilidade do cidadão ter arma de fogo em sua residência
para poder se defender e defender sua família. E ter 4 armas é demais, é necessário, pode ser, depende da necessidade de cada um? Depende da necessidade de cada um, e se for analisar o crime como um todo, o criminoso, a ação delituosa, eu acho que 4 ainda é pouco. Porque o criminoso, quando entra dentro de uma residência para cometer algum delito, ele não entra não entram em 5, um só com revólver 32 enferrujado. Eles vêm com 4, 5, 6 armas. Então, quando não com fuzil, né? Quando não com armas de guerra, exatamente. A outra questão também é, e que tem alguma divergência em relação a isso, é você, por exemplo, ter uma criança em casa, ter um deficiente mental e ser obrigado a pegar a arma e botar num cofre. O senhor acha que tem que ser isso assim? Olha, quer dizer, é uma arma e um cofre, né? Para quem tem esse tipo de gente na família. Eu vou falar né? assim, minha experiência. Em casa, eu tenho arma de fogo e tenho cofre. Eu tenho um filho de 6 anos e um bebê de 6 meses. O meu filho de 6 anos, criança, é curiosa, está sempre brincando, sempre... Então, via de regra, se deixasse a arma lá em um local de fácil acesso, ele ia encontrar. Agora eu vejo isso como uma medida política do governo, dizendo assim, ó, estou flexibilizando, caso aconteça algum acidente numa residência, ele está respaldado. Ele tá falando, olha, eu falei para você ter um cofre. É uma medida, acho que, protetiva, que o governo até mostrando o compromisso do presidente em respeito à família, pensando justamente nesses casos, eu acho que é plausível, sim. A bancada da bala se divide, né, em relação a esse número de armas em casa, né? Eu vi algumas matérias de outros deputados. O capitão Augusto foi um que acha que 4 armas não precisava. Mas aí vai depender da realidade de cada um. Se a gente deixar com uma arma só, uma pessoa que mora numa área rural, uma pessoa que tem uma residência muito grande, tem que ser de acordo com a necessidade e a consciência de cada um. Exatamente. Pronto. O cara não vai ter um arsenal em casa também. O bandido, por exemplo, se estiver na porteira lá, por exemplo, na área rural, você tem que ter uma arma fuzil. Com um fuzil, né? Se ele estiver muito pertinho, arma de longa distância. Sim. Bom, deputado Derrite, com relação a esse pacote anticrime, o senhor já falou que ontem o ministro Sérgio Moro esteve lá na Câmara. O que o senhor vê de positivo, o que o senhor acha que foi realmente essencial e que vai corrigir alguma distorção que existia antes na legislação? Eu acho que uma das questões que a gente tratou, inclusive, aqui, é exatamente a do policial. Pode atirar, não pode atirar? Qual é o momento de atirar? Muita gente tem explorado de maneira assim errônea a questão que agora o pacote anticrime o policial tem licença para matar. Não é isso. Com certeza. Não é isso. O que ela traz? Ela traz uma jurisprudência dos julgados do Poder Judiciário, ela tira isso de uma condição subjetiva que já era o entendimento do Judiciário e traz para a lei, deixa explícito na lei. O que é isso daí? É a questão da legítima defesa do perigo iminente. Uma coisa que não estava explícita na legislação. Então ela concede ao policial, ela dá o respaldo ao policial de que ele possa atuar num risco iminente de perigo e caso faça isso, que seja entendido como legítima defesa, porque isso era já um entendimento do Poder Judiciário, mas não de todos. Então ela entra na lei e visa garantir a segurança do policial. Já existe, na verdade, na lei, em relação à agressão, em um perigo iminente, você reagir. Sim. Mas não com a arma na mão, né? Exatamente. Aí ele fala de uma... que seja proporcional. Porque deixa de ser o absurdo que... Agora, a realidade, como é hoje em dia, como os policiais acabam sendo levados a pensar, não, eu só posso atirar depois que eu começar a tomar tiro. Isso é errado. O policial não tem que esperar. Então a gente... Sabe esperar que levar um sujeito com a R-15 e dar um tiro nele. E hoje o policial torce pro criminoso ser ruim de tiro. Primeiro ele tem que atirar em mim, mas tem que errar. E isso é um pensamento, infelizmente, até de alguns magistrados. Isso daí traz aí uma certa resposta, mas também não muda muita coisa na prática ação do policial. Um dos pontos previstos no decreto que a gente vê é o certificado de registro, né? Isso daí é ponto pacífico, né? O da arma de fogo, você fala? O certificado de registro para posse, né? E outra coisa do decreto, que ele aumentou as penas do porte ilegal de armas. Mas de qualquer maneira, a arma, mesmo tendo em casa, precisa do registro, né? Para porte tem que ter outra autorização. São duas coisas, né? Tem que ter o registro, isso no decreto presidencial. E para porte ilegal de armas, o que ele fez? Ele aumentou
a pena. Por quê? No meu entendimento, já que o governo flexibilizou a posse de armas, o cara tem em casa, ele não quer que esse cara que tem arma em casa saia pra rua. Só que nesse ponto, eu tenho só uma outra sugestão a fazer, que a gente não pode esquecer algumas categorias, que são os atiradores desportivos, aqueles que já estão anos e anos praticando, eles são separados por níveis, né? Sim. O do nível 3, por exemplo, são pessoas que já praticaram várias competições, têm mais de 5 anos já que possuem arma, que praticam tiro. Talvez o porte legal de armas deveria começar por essa categoria, além dos agentes penitenciários, além dos guardas civis municipais. Vários desses profissionais, dessas pessoas, não têm direito a porte legal de armas. Se chega a falar, deputado, e o senhor tem experiência prática disso, o sujeito com um fuzil AR-15 nas costas, ele é um perigo iminente, né? Sim, foi uma Como é que você agiria diante de uma situação dessa? Sem dúvida alguma, o policial tem que agir numa situação dessa. O poder de fogo de uma arma dessa é uma arma de guerra. Até o governador Witzel deu uma entrevista falando sobre isso, causou uma certa polêmica, mas é a realidade. Porque um criminoso com uma arma dessa, se ele efetuar um disparo, ele é capaz de atingir várias pessoas por conta do poder de fogo desse armamento. Então o policial tem que agir numa situação dessa. E eu entendo que um camarada, um criminoso com um fuzil, ele tem que ser prontamente neutralizado. Deputado, o senhor vai integrar a frente parlamentar contra a corrupção, contra a violência? Sim, eu faço parte da frente parlamentar da segurança pública e algumas outras, dentre elas aí também contra a corrupção e violência. Agora o senhor acha que esse é o momento, é preciso fazer isso, tem que ser uma prioridade? Porque o que a gente está assistindo, por exemplo, depois de 4 anos de mandato de um governador, né, o Ceará teve desencadeado um processo que é quase incontrolável. Como é que o senhor analisa essa situação? A gente não pode deixar chegar nesse ponto no Ceará. A gente tem que ter muito cuidado para garantir o efetivo das polícias na rua, para garantir uma condição de trabalho para os policiais. E junto com isso tem que ser a questão da legislação vai ajudar outros estados a não chegar nesse estado de calamidade que se encontra o Ceará. Muita gente fala, e ontem o pessoal da oposição questionou, mas nós temos a maior população carcerária do mundo. Sim. E isso daí vai aumentar, esse pacote vai aumentar. Eu entendo de outra maneira. A partir do momento que nós endurecermos a legislação, seja ela da penal, de execuções penais, o criminoso, ele vai passar a pensar 2, 3 vezes. Isso daí, teve o Gary Becker, que foi um economista norte-americano famoso, ele escreveu um livro chamado Teoria Econômica do Crime, em 1968. E lá ele falava que o crime ele é um negócio como outro qualquer. E o crime ele tem um custo. Para se reduzir a criminalidade, nós temos que aumentar o custo do crime, ou seja, mostrar para o criminoso, não vale a pena. E é isso que a gente tem que fazer aqui. E à medida desse pacote da lei anticrime endurecendo, eu acredito que ao invés de aumentar a população carcerária, vai diminuir, porque os criminosos vão pensar 2 vezes antes. O senhor está chegando agora na Câmara dos Deputados. O senhor está otimista em relação a essas situações, né, que podem acontecer e aprovar leis que sejam rápidas e dê solução a essa questão da violência, da corrupção? A gente fica muito feliz, principalmente nós que somos especialistas, né, que vou me colocar nessa condição com toda a humildade em segurança pública, porque é uma pauta principal do governo. Então nós estamos otimistas sim, mas já deu para perceber que nem tudo lá na Câmara anda no ritmo necessário. No ritmo necessário e no que a gente está acostumado. De um ritmo mais acelerado, de combativo. A gente sabe que lá as coisas elas vão aos poucos. Então temos que pensar nós, que queremos o bem do Brasil, principalmente trabalhar pela segurança pública, quais serão as melhores estratégias para convencer os outros parlamentares a não serem influenciados por informações que não são verídicas, entendeu? Para que a gente possa aprovar esses projetos de leis que vão beneficiar toda a população. Se combate o crime na rua, nos quartéis, se combate nas fronteiras, porque também há necessidade de evitar o surgimento de novas vítimas. Assim como, se a justiça que demora, ela acaba se transformando em injustiça. Deputado Capitão Derrite, muito obrigado pela sua presença aqui no Direto de Brasília. Foi uma satisfação, foi um prazer conhecê-lo e uma grata surpresa saber
que tem pessoas qualificadas para tratar de assuntos tão importantes quanto esse da segurança do cidadão, que na realidade somos nós, né, que estamos aí na rua. Né? Muito obrigado, seja bem-vindo aqui outras vezes. Não, eu que agradeço poder participar com vocês e contem comigo, estaremos à disposição para colaborar. Muito obrigado. E queremos agradecer aí a sua assessoria, que é sempre muito prestativa, muito atenciosa, e graças a ela o senhor está aqui hoje, viu? Obrigado. E a você que nos acompanhou no Direto de Brasília, muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima.